Então, queridos e queridas do meu coração, hoje a gente vai chegar no miolo da disciplina. Então, a gente está aqui em 40% do semestre e a gente vai chegar no que é mais importante da disciplina. Então, praticamente hoje a gente termina o que é de mais importante. O conteúdo de vetores, ele abarca, por exemplo, para vocês terem noção, do 13 até o 26. Tudo é vetores. Tudo. Porque strings são vetores de caracteres e matrizes são vetores de vetores. Ponteiros é uma forma de ver vetores. Recursão é uma outra forma de manipular os dados, mas normalmente a gente vai andar em vetores e structs vão ser structs de vetores. Então, tudo é vetor daqui para frente. Ok? Então, é importante que a gente, principalmente o pessoal que está atrasado ou não estava fazendo as tarefas em dia, termine aquela parte 1 que eu diria, né? E agora a gente vai começar a parte 2 da disciplina e com ela a gente vai até o final do semestre. Eu até pensei em passar um trabalho hoje, que a gente tinha falado, né? O trabalho do jogo. Não sei. Agora eu fiquei na dúvida. A gente podia fazer... Pode deixar os vetores para semana que vem, né? Ou não? Vocês querem ver logo? Não, mostra aí. Então, bora lá, tá? Então, ok, vamos lá. Então, qual é a ideia? A gente chama de vetores. Vetor é uma estrutura básica de dados que agrupam um monte de coisa. Então, a gente já viu o laço. Vários exercícios de laço aqui. Basicamente, vetor, ele é um pacote de dados que a gente pode percorrer de várias formas. Então, normalmente, em todos esses exercícios, a gente só precisava percorrer os meus dados uma única vez. Mas, a partir daqui, a gente vai precisar organizar os nossos dados e percorrê-los, talvez, mais de uma vez. Então, por exemplo, cabo de guerra. Bora ver aqui o cabo de guerra Jedi. Então, qual é a ideia aqui? Você tem um pacote de dados que organiza a força de cada um do teu cabo de guerra. A primeira banda dos dados é referente ao primeiro lado do cabo de guerra e a segunda banda dos dados é referente ao segundo lado do cabo de guerra. Então, por exemplo... Aqui a gente está dizendo que tem dois elementos. O primeiro elemento vai ser 1 e o segundo elemento vai ser 1. Então, a ideia é somar todos os elementos da primeira banda e comparar com a soma de todos os elementos da segunda banda. A gente tem um pacote de dados, certo? Por exemplo, aqui eu tenho dois elementos. O primeiro elemento vai ser 2 e o segundo elemento vai ser 4. 4 é maior do que 2, ganhou o segundo lado. Deixa eu ver se tem algum formatado no formato de vetor. Por que essa carniça está formatada assim? Ah, é porque estava formatado no modo de laço. Aqui estava tudo formatado como laço. Hã? Deixa eu ver aqui. Vivo morto. Então, vamos lá. Vamos aqui para a ideia do que é o vetor. Tá? Então, normalmente, você vai ter vários dados que poderiam ser inteiros, string, float ou o que ser mais que você quisesse. Tá? E aí você vai ter, porque como isso daqui foi feito para várias linguagens, um número que determina quantos dados você vai ler. Então, aqui eu diria que eu tenho 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu teria 9 números e esses daqui são os meus números. E aí, depois que eu empacotar esses números dentro de uma variável, que a gente vai chamar de vetor, eu posso levar todos esses números para um lado e todos esses números para o outro. Então, vamos aqui. Eu tenho várias formas de criar um vetor em C++.
A gente poderia criar o que a gente chama de vetor cru ou vetor primitivo. Seria algo desse tipo aqui. Eu quero um vetor onde cabem 6 elementos. Então, na hora que eu fiz isso, eu criei uma variável chamada vetor que cabem 6 inteiros. E aí eu poderia colocar os meus elementos lá acessando por índice. Por exemplo, no meu elemento 0 eu tenho 7. No meu elemento 1 eu vou ter o 2. No meu elemento 2 eu vou ter o 5. No meu elemento 3 eu vou ter o 9. No meu elemento 4 eu vou ter o 2. E no meu elemento 5 eu vou ter o 8. Primeira característica do vetor é que ele começa em 0, ele não começa em 1. E ele vai de 0 até tamanho menos 1. Então, o primeiro elemento é o 0 e o último elemento, nesse caso aqui, é o 5. Se eu quisesse imprimir todos esses elementos, o que é que eu precisaria utilizar? Ou eu sou bem burro e vou fazendo aqui na mão, né? Ó, então eu vou imprimir o 0 e depois eu vou dar um espaço. Aí eu vou imprimir o 1 e depois eu vou dar um espaço. Aí depois eu vou imprimir o 2 e aí eu vou dar um espaço. E aí você vai assim até o último, mas se for 1000 não vai ter linha suficiente para você. Ou você pode fazer o que a gente já viu na semana passada, que é usar o quê? Um laço. Então eu poderia começar do 0 e até menor do que 6 e mais, ou mais i, ou então, como eu prefiro, i mais 1. E aí eu vou imprimir cada elemento do meu vetor. Imprimir vet i. Ok? Se eu mandar rodar isso daqui, eu vou ter todos os meus elementos. 7, 2, 5, 9, 2, 8. E esse hashtag, esse cifrão aqui, diz que eu não terminei o meu código com /n. Aí ele avisa, ei, você não terminou seu código com /n. Vou terminar só para ele não reclamar, tá? Ok? Pronto. Essa seria a primeira forma mais básica e mais primitiva de a gente agrupar um pacote de dados, criando um vetor cru. Vou fazer o seguinte. Para imprimir o meu vetor, eu vou tirar ele daqui e agora vetores e funções vão estar muito juntos. Vou criar uma função para imprimir o meu vetor. Então, minha função, ela não retorna nada, mas vai imprimir o meu vetor. No caso aqui seria um vetor de 6 inteiros. E ele vai fazer o quê? Isso. Eu digo que o tipo do vetor é inteiro. Exatamente. E porque isso é um vetor primitivo, um vetor cru. O tipo é inteiro e o tamanho é 6. E aí aqui eu diria que eu quero imprimir o meu vetor. Estou passando o tamanho e o tipo. E aí na hora que eu rodar, ele vai fazer exatamente o que o outro fazia. Ué, normalmente vetores eles são representados com chavezinhas. Chavezinhas não, como é o nome daquele negócio? Cochetes, né? Cochetes no começo e no fim. Então vamos fazer ficar bonito. Vou imprimir. Eu não imprimo a lista inteira. Eu só jogo std out em vetor. Porque não existe isso. Não tem. Você só pode imprimir elemento a elemento. Você não pode imprimir a lista inteira. Se você quiser imprimir a lista inteira, você tem que fazer uma função como essa daqui, que está imprimindo o vetor inteiro. Então pronto. Agora o meu vetor ele tem uma barrinha no começo e uma barrinha no fim. Olha que legal. Ué, ainda tá feio, né? Qual é o problema que tem aí? Tem um espaço no final e não tem no começo. Ué, normalmente eles ficam com uma vírgula e um espaço, né? Como é que eu ia fazer para colocar uma vírgula e um espaço em todos eles? Ao invés de colocar só esse espaço, vai feio? Ao invés de colocar o espaço, ó, poderia fazer assim, né? De uma forma que às vezes o Moodle pede, é esse tipo de formatação aqui. Você coloca o colchete e o espaço,
imprime todo mundo com espaço no final e, por último, fecha com colchete. Tá aqui. Mas se ao invés de querer assim, a gente quisesse colocar vírgula e espaço, como todos eles, bastava vir bem aqui e colocar, eu vou colocar vírgula e espaço antes de cada elemento. Ó, abri o colchete, coloquei vírgula e espaço antes de cada elemento, fechei o colchete. Se eu mandar rodar, vai fazer o quê? Tem um erro. Qual é o erro? Tem vírgula e espaço aqui no primeiro. Como é que eu faço para não imprimir vírgula e espaço no primeiro? Eu faço o teste. Se for o primeiro, eu não imprimo vírgula e espaço. Eu posso... Na verdade, seria o último. Não, mas porque aqui eu estou mandando imprimir antes de todo mundo. Aí ele está imprimindo antes de todo mundo, inclusive antes do primeiro. Mas se eu botar para o final, ele vai mandar depois de todo mundo, inclusive depois do último. Aí eu faço o teste. Não, é mais fácil fazer com o primeiro. Ó, e aí você poderia fazer de duas formas aqui. Da forma que eu não gosto e da forma que eu gosto. Da forma que eu não gosto, você faz assim. Se for diferente de zero, se for diferente de primeiro, aí você std_cout. Se for diferente de zero, você imprime o quê? O vírgula espaço. Pronto. Agora você está imprimindo em todo mundo, menos no primeiro. Só que isso daqui tem uma cara de ternário, né? Onde você só quer substituir um dado por outro. Então eu posso me livrar disso daqui e fazer ele bem aqui, ó. Então vou fazer o seguinte. Se I for igual a zero, lembra do ternário? Eu vou transformar isso daqui em nada. Se não, eu vou transformar isso daqui em vírgula e espaço. Aí eu faço o teste. O que é que eu vou imprimir bem aqui? Depende. Se for igual a zero, eu não imprimo nada. Se não, eu imprimo vírgula e espaço. E aí fica bem bonitinho. Tá aqui o nosso vetor, lindo de morrer. Então, o que foi que eu consegui até agora? Uma forma de agrupar os meus dados para que eu possa passá-los para uma função, ou mandá-los para um lado, ou mandá-los para o outro. Porque, no fundo, é só isso. O vetor é uma forma de agrupar os dados para que eu possa percorrê-los ou utilizá-los. E agora eu consegui empacotar, agrupar, unir vários elementos diferentes. Essa foi a primeira forma que a gente viu de imprimir o vetor. Só que aí a gente começa a ter alguns problemas. E se não forem 6? E se eu quiser 7? A minha função ela estava travada em 6. Aí eu tenho um problema, né? Como é que eu soluciono esse problema? Eu tenho que passar o tamanho, eu tenho que dizer que estou passando um vetor, e aí eu tenho que dizer qual é o tamanho desse vetor. Agora eu não vou de forma fixa até 6. Eu vou até quanto? Até tamanho. Então agora que eu tenho 7 elementos, eu posso dizer que estou passando 7 elementos. Só que se vocês perceberam, eu só inicializei quantos? 6. O que é que vai ter no último? Vocês sabem o que acontece sempre que eu não inicializo alguma coisa. Tem o que lá? Lixo. Tem lixo. Tem um bloco de dados que não foi inicializado. Aqui, no caso, ele está inicializando com 0, mas dependendo do compilador, poderia ter um número qualquer aqui, um lixo qualquer aqui. Mas pronto. Isso daqui é um vetor. Acabou-se a matéria. Ok? Só que nós temos as variantes e simplificações e todos os trambolharau, algoritmos, formas diferentes de percorrer, andar, usar, que a matéria em si não é só a forma de guardar os dados, mas os N algoritmos que a gente pode utilizar para percorrer.